O culto ancestral que hoje conhecemos como Quimbanda chega dentro do Brasil a partir do século XVI com a chegada do povo banto, né? Mais especificamente o pessoal de Congo, o pessoal de Angola, Moçambique e entre outras regiões da África Central. Já o culto que conhecemos hoje é um culto brasileiro. E temos diferença. Não devemos confundir o culto de Quimbanda com o culto de Umbanda e pelo menos com o Candomblé. Candomblé temos ele formado em uma diáspora. A Umbanda temos ela formada de uma macumba carioca, algo puxado por uma mistura de vários tipos de cultos em um só. Enquanto a Quimbanda ela predomina a questão da natureza, as energias da natureza, a feitiçaria e o culto à sua ancestralidade por parte consanguínea. Quando o Banto chegou, Quimbanda era o sujeito, era o sacerdote, vamos assim se dizer, né? Era o Quimbanda, aquele que possuía e que tinha consigo o conhecimento da manipulação das ervas e de seus efeitos, a diferenciação da dosagem entre o remédio e o veneno, né? Era aquele que tinha comunicação para com os ancestrais, era aquele que tinha o poder da feitiçaria em suas mãos. E hoje conhecemos Quimbanda como a religião brasileira ou de matriz africana. Entendemos que Quimbanda ela tem consigo os traços banto e também os traços indígenas, pois os negros que fugiam da escravidão e que não aceitavam por serem mais arredios e que não queriam estar ali naquela situação precária de vida onde houveram o sequestro daquele povo, a mutilação e todo o caos histórico que a gente já conhece, né? Foram se juntando no meio das matas, esses povos junto com os originários. E dentro disso, de uma certa maneira, foi se misturando a feitiçaria africana ancestral, junto com a pagelança indígena, a questão xamã, as questões da natureza, das energias da natureza, das folhas, né, que casava bastante com a ideia de inquice do povo banto, compreende? Então, quando a gente fala de Quimbanda nos dias de hoje, falamos nada mais, nada menos do que a bruxaria que consolidou-se dentro do Brasil. Quando falamos de Exu na Quimbanda, falamos do diabo brasileiro e em um próximo dia explicaremos o contexto do porquê se chama de diabo brasileiro. Começamos os primeiros registros de templos, terreiros, casas de Quimbanda de uma maneira totalmente livre e independente ali na década de 40, onde começou a surgir, né, a ideologia do quimbandeiro, do culto iniciático, compreende? Quando a gente vai falar daquela época, a gente fala de quimbandas mais tradicionais. Hoje já vemos quimbandas como Quimbanda Luciferiana, sendo uma das mais novas, Quimbanda Nagô, Malay, Xambá, Quimbanda Angola, Cong, mais algumas outras aí que se eu for parar para ficar listando não vai caber nesse vídeo. Sabemos que Quimbanda é um culto totalmente independente de qualquer outra doutrina ou tradição religiosa. Hoje, com a modelação e toda a questão de reforma do culto, temos um culto iniciático de mão esquerda, enquanto a Umbanda ela trata outros sentidos, outras espiritualidades, e o Candomblé da mesma maneira. A Quimbanda não perde essa tradição, não perde esse viés. Devemos entender que Quimbanda é água, Umbanda é óleo, ambos não se misturam, Candomblé muito menos, não entra nessa salada. Quando a gente vai falar de um culto amoral, um culto onde você pratica a sua vida e vive a sua vida da maneira como você bem entende, nos seus próprios conceitos daquilo que é certo e errado, já começa por aí a parte de choque que entra com outras tradições como Umbanda e Candomblé, onde você precisa seguir um código de ética, conduta, dito por aquela tradição. A maior diferença entre a Quimbanda e os demais cultos afro-brasileiros está na maneira simples de cultuar. Está na simples ideia do próprio culto de cada uma. Devemos entender que a ideia de Exu e Pombagira na Quimbanda é diferente da ideia de Exu e Pombagira na Umbanda. Devemos compreender, entender, analisar e reformar em nossas cabeças a ideologia pregada nos dias de hoje acima de tais espíritos e tais tradições. Quando a gente vai perguntar a diferença entre uma Quimbanda para outra, a gente tem que entender basicamente a diferença entre a tradição de Quimbanda e Umbanda.
Entre as próprias tradições, vertentes e linhagens de Quimbanda, a diferença está no culto. A diferença está na maneira de cultuar, a maneira de tratar, a maneira de zelar, as rezas e a cada coisa. A única similaridade entre uma Quimbanda e outra é Exu e Pombagira. As similaridades e a igualdade de uma tradição para outra se baseia apenas nas energias cultuadas. Dentro de uma casa de Quimbanda, precisa-se entender que, para se levantar para ensinar, você primeiro precisa sentar para aprender. A Quimbanda é uma tradição passada de boca a boca, dentro do terreiro. O seu sacerdote vai te passar os fundamentos que foram passados a ele e os fundamentos nos quais ele também aprendeu com os ancestrais dele, dentro daquela família e daquela tradição. É imprescindível você pegar, ler livros, apostilas e coisas do tipo e dizer que você é um quimbandeiro, porque cada livro ele vai tratar, né, cada apostila ali ela vai tratar a visão de culto de tal sacerdote que foi o autor daquele livro, compreende? Então, se você é de uma casa de quimbanda luciferiana e você está consumindo livros e apostilas de uma quimbanda xambá, não vai ser muito útil para você na sua vivência espiritual, porque a sua tradição ela cultua e pratica diferente. Se você é uma pessoa que está ainda tentando entender o que é o culto de Quimbanda e está começando a buscar materiais para saber sobre o culto, entenda uma coisa: se você pega um livro onde o autor é de uma doutrina, uma tradição X, né, uma vertente X, se você for ler a vertente Y, né, que o autor pertence a uma vertente Y, vai entrar em choque. E esse choque, ele deriva da simples questão de que um culto ele não vai abranger o outro. Entenda, para aprender Quimbanda, para aprender de fato aquilo que é o culto iniciático, é dentro de um terreiro, é dentro de um templo, seguindo juntamente com uma família e um sacerdote apto para te ensinar e lhe passar tais informações sobre o culto. Nesse vídeo de hoje eu quis passar para vocês basicamente como chegou, quando se consolidou e como diferenciar e como entender de fato o culto. Nos próximos vídeos vamos falar mais sobre as tradições de Quimbanda e como elas lidam com cada segmento e com cada adepto e com cada realidade religiosa. Porém, nesse vídeo de hoje, começamos com o básico do básico do básico, que é um pouquinho de contexto histórico. A Timpambo agradece a sua visualização, agradece a sua presença e esperamos você aqui nos próximos vídeos.